Começamos mais uma aula aqui do nosso curso LGPD na área da saúde e agora eu queria mostrar para vocês quais são as possibilidades de atuação que a gente tem dentro da área da saúde. No formulário que eu peço para vocês preencherem, por favor, todas as aulas, uma das perguntas que apareceu com bastante frequência é justamente essa. Quais são efetivamente as possibilidades que a gente tem? Em primeiro lugar, eu quero dizer, mais uma vez, eu falei isso na primeira aula e vou falar isso de novo agora. A LGPD na saúde, ela não tem diferenças gritantes dentro do método de adequação em relação a outras áreas, né? Então, tudo que a gente faz dentro da área da LGPD da saúde, a gente faz em qualquer outra área da LGPD. Deste modo, as possibilidades de trabalho na LGPD dentro da saúde, elas não são absolutamente diferentes se você tiver nichado em imobiliárias, em, sei lá, shopping, e-commerce e tudo mais. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui dentro dessa aula não é simplesmente falar para vocês a área da saúde, você vai fazer a adequação, vou até colocar aqui na tela para vocês verem. Você tem possibilidade de ser DPO, de fazer conscientização, de fazer parecer, de fazer a adequação completa, a adequação pontual e tudo mais. É óbvio isso. Se você já tem uma certa noção de LGPD, você já tem um conhecimento sobre esse assunto. Se você não tem, tudo bem, você vai aprender aqui. Mas eu quero mostrar para vocês dentro da área da saúde. Porque quando a gente fala assim, você pode fazer parecer jurídico. Onde dentro da saúde que você faz parecer jurídico? Você pode fazer uma consultoria pontual. Em quais âmbitos você faz uma consultoria pontual? Você pode dar treinamento. Quais são os tipos de treinamento que a gente dá? Uma coisa que eu percebo muito, principalmente por já estar criando conteúdo sobre esse assunto há mais de um ano, as pessoas elas dão informações muito genéricas, né, na internet. Acredito que porque a maioria das pessoas ainda não percebeu que o nicho é o futuro, então as pessoas ainda não estão nichando. E eu já entrei dentro da LGPD com o meu posicionamento nichado, que foi o que eu disse que vocês devem fazer, posicionar dentro de um nicho e não necessariamente somente adequar dentro desse nicho específico, mas já se posicionar dentro do nicho. Então, justamente por isso, eu percebo que as pessoas elas ainda estão genéricas e eu não vou trazer aqui para vocês informações genéricas, eu vou trazer para vocês informações mais dentro da área da saúde realmente, mas lembrando que o que vocês estão vendo é que vocês conseguem aplicar em outras áreas, mas eu quero falar aqui para vocês, inclusive, de formas que vocês conseguem precificar isso. Assim, eu quero dar realmente a informação completa, entendeu? Aqui a gente não amarra conteúdo, não, gente. Aqui a gente dá conteúdo de verdade. Então, vamos começar aqui, né, nessa parte aqui, olha. A primeira possibilidade que a gente tem de atuação, ela é a mais óbvia de todas e a mais conhecida por todo mundo, que é a adequação completa. O que significa adequação completa? É quando a gente adequa todas as áreas da empresa, elabora todos os documentos que são necessários e faz todos os treinamentos que são necessários. Uma pergunta que aparece com frequência, e eu já vou adiantar, porque talvez nesse ponto essa dúvida surja para vocês. Paula, você faz a adequação efetivamente completa? Não, eu não faço, porque eu não faço nada da área de segurança da informação. Eu sou advogada e eu não tento me intrometer numa área que não é a minha área. Então, o que eu faço? Em geral, as empresas, elas não têm um jurídico, mas elas têm uma área de TI interna. Porque geralmente as pessoas precisam de ajuda para mexer em questão de computador. O TI, não necessariamente ele sabe fazer a parte de segurança da informação, tá, gente? Principalmente esses TIs que atendem, às vezes, muitas empresas e tudo mais, não necessariamente ele sabe a parte de segurança da informação. Mas, no primeiro momento, a maioria das empresas opta por contratar a parte jurídica, porque acha que o TI vai dar conta. E aí, quando a gente chega, tipo assim, na metade do processo, eles percebem que o TI interno deles não vai dar conta e eles vão precisar, de fato, contratar alguém da área de segurança da informação, porque de nada adianta que eu faça toda a blindagem jurídica se a empresa ela ainda pode estar aberta a invasões de hacker, e nem só invasão de hacker, né? A gente tem também a questão de segmentação de acesso, controle de acesso e tudo mais. Isso são coisas que fogem do meu conhecimento básico, então eu não consigo fazer essa parte. Como que eu faço, então?
Quando eu entro na empresa, às vezes ela tem uma área, sim, de segurança da informação, que é um TI voltado para a segurança da informação, eu converso com ele, explico, falo um pouco da questão das boas práticas, falo das coisas que ele precisa adequar e ele vai lá e ele faz. Essa é, tipo assim, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O que já aconteceu? Eu tenho um parceiro de segurança da informação e a gente faz junto. Inclusive, dentro do meu curso do LGPD e Saúde, a gente tem uma aula sobre segurança da informação que quem deu foi a minha parceira de segurança da informação, é a pessoa que atua junto comigo nas empresas que eu preciso adequar e que a empresa já percebe que ela precisa dessas duas áreas. A adequação só está completa quando tem as duas áreas, jurídico mais segurança da informação. E aí a gente faz junto, e aí ela até dá uma aula lá no LGPD e Saúde, que é o meu curso completo, né? O curso que é o curso pago. E a gente tem uma aula sobre isso lá. Agora, eu também adequo empresas que aí eu estou conversando com o pessoal do TI e a gente vai ver até onde dá. Chega num ponto que ou eles percebem que eles não vão estar 100% adequados, ou eles percebem que ou o TI interno vai ter que descobrir como se faz uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados dentro da parte de segurança da informação, ou eles vão ter que contratar uma consultoria. Mas quando eu falo que é a adequação completa, eu quero dizer a adequação completa da parte jurídica, que é o que eu sei fazer como uma advogadazinha que sou. Aí já pode surgir outra dúvida na cabeça de você. Paula, eu não sou nem segurança da informação e eu não sou advogada. O que eu faço? Então, você pode fazer tudo que você sabe fazer. Aí, gente, aqui a gente começa a entrar no embate, que eu já não tô muito afim de entrar no embate. Então, tipo assim, não vamos nos embater. Que é a parte de o que é serviço essencialmente de um advogado. Complicado. Algumas pessoas falam que a parte de contratos é serviço que apenas o advogado pode fazer. Eu acho que, assim, para trazer uma segurança jurídica realmente, uma pessoa que não é da área do direito, ela fazer contratos, elaborar contratos, ela precisa ter muita certeza do que ela está fazendo, tá? Mas todo o resto, por exemplo, a conscientização, os treinamentos, o mapeamento, a análise do gap, planejamento, outros documentos. Então, assim, vamos tirar o contrato, mas as políticas, aí a gente tem política de privacidade, política de WhatsApp, política de compartilhamento de dados, termo de consentimento, tudo isso pode ser feito por uma pessoa que não é advogada. Eu acho que, assim, o ideal seria o contrato deixar para o advogado realmente, mas existe aí uma super discussão se isso é serviço unicamente do advogado ou não. O que você sabe fazer, você pode fazer. Então, você pode se especializar na questão do mapeamento, da conscientização, treinamento e tudo mais. Isso tudo é possível que você faça, mesmo sem ser advogado. E aí, novamente, falando dentro da minha experiência, o LGPD e Saúde, que é meu curso, inclusive, eu percebi que ele fez 1 ano e eu nem parei para comemorar. Eu achei um absurdo, porque o LGPD e Saúde é meu xodó. Ele é o curso voltado realmente de aprofundamento para quem quer trabalhar dentro da área da saúde. Então, assim, são mais de 20 horas de aula e tudo mais. E eu tenho vários alunos que não são nem advogados, nem da área de tecnologia, nem de TI. Eu tenho muito aluno que trabalham em faturamentos de clínica, alunos que trabalhavam em recepção de clínica, alunos que perceberam, chegaram nesses meus cursos gratuitos, perceberam que precisavam adequar a clínica que eles trabalhavam, que era mais complexo do que eles imaginavam, propuseram para a clínica pagou o curso e aí eles se aperfeiçoaram dentro disso, fizeram a adequação dentro da própria empresa e se tornaram até encarregados de dados, de PO, que a gente vai falar daqui a pouquinho, dentro da empresa, e melhoraram o salário, melhoraram o trabalho deles financeiramente falando, porque eles foram proativos para pedir para a empresa, para fazer a implementação e tudo mais. E são pessoas que não são advogadas, tá? Então, se você não é advogado, você já trabalha dentro da área da saúde, saiba que você tem um grande diferencial para nichar dentro dessa área. E aí, daqui a pouco eu vou chegar, deixa eu ver onde que é. Eu acho que vai ser aqui. Que eu vou falar um pouco mais sobre parcerias também, que se você não tiver conhecimento de uma determinada área, você consegue fazer parcerias, inclusive ganhar financeiramente dentro de parcerias.
A próxima possibilidade que a gente tem aqui são pareceres jurídicos, né? É parecer sobre um ponto específico que a empresa quer. Então, por exemplo, a empresa vai fazer um novo contrato, ela quer saber se aquele contrato está ok, se aquele contrato está bom, se eles podem assinar o contrato daquela forma. Ah, eu quero contratar, eu sou um consultório e eu quero fechar uma parceria exclusiva com uma rede de laboratório e todos os meus pacientes vão ter que ir direto para essa rede de laboratório. Isso pode? Isso não pode? Se o profissional, se aquela empresa não tem um advogado, ele pode contratar um advogado para fazer um parecer jurídico e o advogado vai falar ali os prós e os contras dentro dessa relação, tá? Ah, às vezes ele quer fazer um tratamento de dados diferente. Ah, a partir de agora o laboratório ele não atendia crianças e agora a gente vai começar a atender crianças. O que a gente precisa fazer para atender crianças? Ou então era uma clínica muito grande, a clínica está crescendo e ela está querendo virar como se fosse um mini hospital, né? Ah, um hospital otorrino, concessionário tem que ser nisso, um hospital otorrino. Ele te contrata para fazer um parecer para falar quais são os pontos que ele vai precisar se atentar, e aí depois até mesmo contratar. Não vai ser uma adequação, né? Quando as coisas surgem do zero, a gente chama de privacy by design ou privacidade desde a concepção. A gente adequa o que já existia e precisa mudar, ser adequado. O que está nascendo, a gente faz com que ele já nasça dentro da concepção da privacidade, que é o que a gente chama de privacy by design. E, sei lá, qualquer outro ponto que possa surgir dentro disso, né? Pareceres jurídicos sempre são uma opção. A gente tem aqui também essa questão, e eu amo esse ponto, que é a questão de você ser um advogado especialista em saúde. E a primeira vez que eu vi isso, esse termo aqui, eu achei muito legal, que foi o seguinte, eu vi uma pessoa falando que os advogados generalistas se dão melhores no mundo de especialistas. E essa frase é muito boa porque ela é um contrassenso, né? Todo mundo fala que você tem que ser especialista, você tem que ser especialista, você tem que ser especialista. O generalista não tá com nada, o generalista ele não é bom, né? Tipo assim, ele não se destaca em nada. Financeiramente, se você assistir a aula lá de nicho, você vai ver que também é difícil até escalar, porque como você não vai ser especialista em uma coisa, você não vai dominar uma coisa, você sempre vai gastar muito tempo, porque cada dia você está fazendo uma coisa diferente. Então, como que alguém diz que os advogados generalistas, eles se dão melhor do que os outros advogados especialistas? E eu só percebi isso efetivamente quando eu comecei a trabalhar com Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Como que era a minha vida antes? Antes eu era uma advogada especialista em direito médico, direito de saúde, e eu atuava com contencioso, ou seja, ações judiciais. E eu não pegava ações judiciais de nada que não fosse saúde. Ai, tipo assim, o primo, o avião, sei lá, o avião atrasou, a gente sabe que dá umas indenizações de 10 mil reais, 15 mil reais e tudo mais, mas mesmo assim, não, obrigada, eu não pego. Ah, porque morreu alguém, precisa fazer sei lá o quê. Não, eu não pego, valeu, obrigada. Então, para mim, eu era especialista e eu só atuava no contencioso, porque eu não sabia atuar no preventivo. A minha atuação, ela sempre foi no contencioso. Cansei dessa vida, isso é papo para outro dia, outra aula, outra história. Mas resolvi, então, trabalhar com LGPD. E trabalhando com LGPD, eu descobri que eu ia ter que aprender várias áreas que antes eu renegava. Eu contei para vocês sobre a área trabalhista, que eu passei a minha faculdade inteira fugindo do direito do trabalho como o diabo foge da cruz. Depois de formada, aí que eu não aceitava mesmo qualquer coisa da área trabalhista. E quando eu cheguei aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, eu descobri que para adequar a área interna da empresa, né, departamento pessoal e RH, eu ia ter que saber o mínimo possível de trabalhista. E aí você pode falar, mas eu sou especialista em LGPD. Sim, você é especialista em LGPD, mas você tem que saber as áreas que começam a entrar dentro da área que você atua. E o que eu quero dizer como generalista aqui? Eu acredito muito nisso,
do advogado que ele é especialista em saúde, ele é especialista em direito médico, tá? E isso, para mim, para quem é do direito médico, presta muita atenção no que eu tô falando para vocês. Vocês não podem mais se dar ao luxo de saber só a parte preventiva, principalmente para quem não quer atuar no contencioso, né? A parte preventiva de direito médico. Vocês têm que saber a LGPD. Por quê? A LGPD entra dentro da sua área preventiva de direito médico. Imagina que você fechou um contrato para fazer o preventivo de um médico, então você está prometendo para aquele profissional ali a segurança no trabalho dele, cuida dos seus pacientes, que eu cuido da parte burocrática do seu negócio, e aí ele te pergunta qualquer coisa sobre a LGPD e você fala, não, LGPD eu não faço. Você vai perder valor de mercado. Então, o que é ser generalista? É você ter conhecimento de várias áreas dentro de um único tema. Então, você pode ter conhecimento dentro de proteção de dados na área da saúde, preventivo na área da saúde, algumas coisas de previdenciário na área da saúde, tributário na área da saúde, marketing, médico, entende? Então, você tem conhecimento de muitas áreas diferentes, mas sempre dentro da mesma especialidade. Você é um generalista dentro do direito médico, um generalista dentro do direito de saúde, generalista dentro do direito odontológico. Ou seja, você tem um conhecimento muito profundo. Você é um profissional que praticamente não existe no mercado. Essa é a verdade. Esse profissional praticamente não existe no mercado. Porque as pessoas, elas começaram a se encaixotar. Eu sei só preventivo, eu sei só LGPD, eu sei só contencioso, eu sei só previdenciário, eu sei só tributário. Mas, tributário, você pode ser tributário para várias áreas. Agora imagina você saber tudo de uma área só. Não, eu não estou dizendo que para você ter sucesso, você vai ter que saber previdenciário para médico, tributário para médico. Mas o que você pode ter aqui? Uma grande rede de networking e parcerias. Espera, deixa eu diminuir isso aqui, que nossa, ficou muito grande. Gente, esse material aqui vai estar disponibilizado para vocês também, tá? Eu vou até aumentar a tela aqui para vocês conseguirem ler. Então, basicamente, o advogado de direito médico que não souber LGPD, que não tem nem ideia para onde se passa a LGPD, vai perder valor de mercado. Acreditem no que eu estou te dizendo. E se você, não importa se você atua no contencioso ou se você atua no preventivo. No preventivo, talvez tenha uma coisa muito mais ligada à sua autoridade. No contencioso, não tem como. Você vai perder valor de mercado real, porque eu tenho certeza absoluta que um bom advogado que souber LGPD, ele vai fazer com que as ações de LGPD sejam julgadas nas áreas especializadas de saúde. Se você não atua com saúde, se você não atua com contencioso, não sei se você sabe, mas as segundas varas cíveis, elas das capitais, né? Elas são as varas especializadas na área da saúde. É muito bom quando a gente consegue fugir da área da saúde, fugir da vara civil em alguns momentos, dependendo de qual lado que você está qual lado que você está atuando. Quando eu atuava, se eu estivesse atuando, por exemplo, para o paciente, às vezes eu ia querer sempre ser julgada na vara de saúde, porque ela é muito pró-paciente. Mas se você está indo para o lado do plano de saúde, para o lado do médico, talvez seja bom você tentar fugir dessa área. Gente, isso são estratégias que você só sabe se você é especializado nisso. E aí, muita gente que trabalha em escritórios, que trabalha para planos de saúde, para médicos e tudo mais, eles pegam as ações que caem dentro da área de saúde. E se eu quiser que a ação caia dentro da área de saúde, eu preciso fazer uma argumentação específica para isso. Então, imagina, se cai para você, você não sabe LGPD, você não vai saber defender o seu cliente. E isso é um problema muito sério. Então, ou você precisa conhecer o básico para saber conversar, e aí você faz parceria com quem sabe. Então, por exemplo, eu sou especializada em adequações para médicos. Você que está me ouvindo, que está assistindo essa aula, você é especializado em preventivo. Você não quer fazer adequação, você não quer. Você está se dando ao luxo de, não estou afim, você é advogado. Aí você fala, Paula, vou fazer o seguinte,
todos os meus clientes que precisarem de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou encaminhar para você, a gente faz uma parceria e aí você me repassa 15% de indicação. Isso dentro do direito, entre profissionais do direito, isso é algo lícito que pode acontecer, tá? Essas parcerias por indicação que a gente passa um percentual entre um profissional e outro. Então pensa, você já tem o cliente, aí você vai passar para um advogado que é especializado em saúde, você vai ganhar um percentual sem nem mesmo ter que atuar dentro da causa. Agora, você pode também querer ser esse advogado, esse profissional, que ele é generalista no mundo do especialista, né? Ele é generalista em uma área específica. Aí, nesse caso, você vai fazer a adequação, você vai fazer um preventivo, você vai ser um profissional extremamente completo, extremamente diferenciado. Mas o que eu quero dizer aqui é que você não precisa necessariamente ser esse profissional. Mas se você não conhecer o básico para saber conversar e ter para quem indicar, talvez você perca valor de mercado. E aí, dentro do LGPD Saúde, o que a gente tem? A gente tem os grupos de Telegram, que são esses canais de network, onde vocês podem fazer parceria entre vocês também. Próximo ponto é a questão de treinamentos. A gente sabe muito bem que uma adequação sem treinamento, ela não é uma adequação real, porque ela não é uma adequação que vai, de fato, demonstrar como que aquela empresa está. Se as pessoas não estão sendo treinadas, elas não sabem o que precisa ser feito. E o treinamento é uma parte extremamente importante das adequações. E ele não pode ser feito simplesmente, a empresa adequou, vou terminar aqui o programa de adequação, vou fazer um treinamento, beijo, outro, tchau, e aí a empresa nunca mais vai ter o treinamento. O treinamento ele precisa ser constante para aquilo virar uma cultura de proteção de dados lá dentro, e ele também precisa ser constante para as trocas de colaboradores que acontecem, né? Então, sai um colaborador, entrou um colaborador novo, ele não estava lá na época que a adequação foi feita. Então, mesmo que você não faça a adequação completa, que é essa daqui de cima, você pode oferecer serviços de fazer treinamentos pontuais dentro das empresas. Quais treinamentos, Paula? Gente, eu nunca vi ninguém trazendo isso, tá? Nunca vi. Então, quais são esses treinamentos? Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Treinamento voltado para recepção, treinamento voltado para os colaboradores quanto aos deveres deles. Então, basicamente, seria o treinamento que envolve muito código de boas práticas. Treinamento para os médicos quanto ao compartilhamento dos dados. Treinamento explicando a importância do sigilo cá entre nós. Depois das notícias dos últimos dias, esse é um treinamento extremamente importante. Porque, veja bem, vamos conversar sobre o caso lá da Clara Castanho. Não sei se você chegou a assistir, eu fiz uma live sobre esse assunto. Essa live não está mais disponível. Ela está disponível só para os meus alunos. Dentro do LGPD Saúde, a gente tem um módulo que é bem legal, que são esses casos práticos comentados, em que eu vou comentando sobre eles, o que aconteceu, qual foi o motivo da condenação, o que a empresa poderia ter feito, o que não cabia à empresa, quais são as teses de defesa e tudo mais. E aí, nessa live, eu falei sobre meus alunos me pediram muito para falar sobre o caso da Clara Castanho. Eu nem queria falar sobre esse assunto, mas optei por fazer a aula, porque eu sabia que isso era importante para o pessoal que está trabalhando na área ver sobre essa visão da saúde mesmo. Mas como eu não queria ganhar engajamento em cima disso, porque eu acho que esse caso ele nem deveria ter aparecido na mídia, eu retirei o vídeo e deixei disponibilizado só para os meus alunos, tá? E aí, você pode pensar assim, no caso da Clara Castanho, mas Paula, foi uma funcionária de má fé que vazou o dado. Como que você blinda isso? Não tem como, gente, blindar funcionários de má fé. Assim, eu não sei se aí dentro do RH tem algum tipo de processo seletivo, de teste específico que você pode fazer. Eu não sei até que ponto financeiramente é viável você fazer isso para todas as pessoas que vão ter acesso a esses dados e tudo mais. Mas o que a empresa pode fazer? A empresa pode mostrar que ela dá treinamentos voltados para sigilo, treinamentos voltados para o código de boas práticas dos colaboradores e que aquela funcionária participou do treinamento. E aí a empresa pode falar, olha, tudo que estava sob o meu alcance eu fiz. Agora, eu não consigo
eu não consigo lidar com a má fé dela. Mas tudo que estava no meu alcance, todos os treinamentos eu fiz, eu tinha a questão de segurança dos dados e tudo mais. Então, nesse caso, a empresa pode até retirar a condenação dela ou abaixar muito a questão da condenação. Então, esses treinamentos, eles são muito importantes. Treinamentos de boas práticas relativas à segurança dos dados. Então, vai muito da questão também da parte de segurança da informação, mas que tem coisas que nós, que não somos da área de segurança da informação, a gente pode fazer também, que é um treinamento voltado para a política de mesa limpa e tela limpa, para a questão de senhas, troca de periodicidade de senhas, o que é uma senha forte, o que não é. Esses são treinamentos que a gente pode ter. Treinamentos voltados para a questão de acesso e compartilhamento de dados, para explicar para as pessoas que elas não podem acessar, por que elas não podem ficar acessando quando elas não estão envolvidas no tratamento de um paciente e tudo mais. E, enfim, você pode ir achando outras situações e propondo treinamentos dentro disso também. Esses treinamentos, eles podem estar dentro do seu programa de adequação. Você pode cobrar a parte, colocar dentro do pacote. Olha, eu coloco aqui 2 treinamentos e depois você pode contratar a parte, que aí você pode ir pagando periodicamente. Ou você pode marcar com a empresa, vamos supor, a cada 6 meses a gente faz uma semana de proteção de dados e a gente faz tipo um workshop e a gente dá esses treinamentos aqui. Enfim, são inúmeras as possibilidades que você tem, tanto de ganho em relação a isso, quanto de assunto em relação a isso. Elaboração de documentos também. Então, vamos supor que às vezes você vai fazer uma parceria com um advogado que ele quer, ou com advogado não, com alguém que não seja advogado, e ele te contrata para elaborar os contratos, ou você pode elaborar políticas, termos de sigilo e tudo mais. Você pode fazer isso direto para a empresa, fazendo simplesmente o documento e deixando muito claro para a empresa que isso não é uma adequação, tá? E você pode também Opa, fui e voltei, mas voltei, né? Uma das coisas que eu quero que vocês entendam aqui sobre mim é que eu sou pé no chão, eu sou realista e eu não minto para vocês, tá? E eu sou assim o tempo todo, nas minhas aulas ao vivo no YouTube, dentro dos meus cursos, nesse curso gratuito para você, no meu Instagram e tudo mais. Eu sou uma pessoa muito realista. Novamente, eu não sei quem foi que vendeu que a adequação ia ser uma coisa simples, que as pessoas estavam praticamente agarrando consultores na rua, implorando eles de adequarem às empresas. Essa não é a realidade. É um trabalho preventivo, como qualquer outro trabalho preventivo, onde a gente precisa saber vender, a gente precisa de estratégias de venda. Muitas vezes a empresa ela vai te procurar querendo que você faça uma dessas coisas aqui. Ela vai querer que você elabore contratos, ela vai querer que você elabore políticas, tipo uma política de privacidade, ela vai querer que você elabore um termo de sigilo. E aí, há um tempo atrás, assim, quando eu estava começando realmente, eu não fazia isso. Eu falava, não, de jeito nenhum, isso não é adequação, eu não vou fazer isso. Mas a verdade é a seguinte, gente, as pessoas elas estão dentro do que a gente chama de nível de consciência diferente. Tem gente que já entendeu que precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem gente que acha que uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é simplesmente elaborar contratos e tem gente que não sabe absolutamente nada. É muito mais fácil você conseguir vender uma adequação completa para quem já sabe que precisa, que já sabe que isso é urgente e sabe que você faz e sabe que você é a pessoa certa para fazer. Mas essa pessoa nunca apareceu para mim. Então, sim, nunca ninguém assim bateu na minha porta. Às vezes a pessoa tem uma ideia de que ela precisa, ela não tem certeza se é para ela não tem certeza se ela vai dar conta e tudo mais. E aí, se a pessoa te procurou para fazer um contrato, o que você pode fazer? Você pode deixar muito claro para ela: olha, eu posso sim elaborar algumas cláusulas para os seus contratos, mas isso não é uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Esses contratos eles não vão te dar a segurança jurídica que você precisa. A gente vai ter que colocar cláusulas genéricas nesse contrato. Isso pode ser discutido em juízo, mas
Se você, nesse momento, se é isso que você acha que você precisa, a gente faz. E aí você fecha com ele um valor, daí eu já não sei quanto você vai cobrar, porque eu não sei se você vai cobrar por hora, se você vai cobrar por documento e tudo mais, mas vamos supor que você feche um pacote aí, vou fazer, sei lá, 5 contratos, vou cobrar R$2.000. E aí, o que eu te sugiro de você fazer nesse meio tempo em que aquela pessoa já comprou de você pela primeira vez? Você vai agora elevar o nível de consciência dela. Então, você vai marcar algumas reuniões e nessas reuniões você vai abrir a cabeça dela para aumentar o nível de consciência. Você pode mandar para ela artigos de blog que você fez e que mostram para ela a importância dela ter um serviço mais completo e tudo mais. Por quê? É muito mais fácil uma pessoa que já comprou de você, compre de você. De novo, quem já abriu a carteira para você uma vez, ele já teve o primeiro passo, que é o mais difícil, que é a confiança para te contratar. A partir do momento que aquela pessoa ela já tem a confiança para te contratar, é muito mais fácil que depois ela continue te contratando. Então, eu sugiro para você que você, se precisar fazer alguma coisa nesse sentido, faça. É lógico que você vai ser honesto, sincero. Você vai deixar claro que isso não é uma adequação. E nesse meio tempo, você vai tentar fazer o que a gente chama de upsell. Ou seja, você vai tentar vender uma coisa maior. Depois disso, talvez você consiga vender um treinamento. Depois do treinamento, aí você pode vender a adequação completa. É muito mais fácil quando isso acontece. Antigamente, eu jamais daria essa aula, eu ia falar, não, é o completo. Mas, pessoal, eu acho que a gente tem que voltar para a realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo agora. Então, se alguém te procurar buscando isso, você pode vender esse serviço, deixando claro, e depois tentando fazer o upsell. E para isso, você vai ter que elevar o nível de consciência. Não acho que simplesmente te contratar para fazer contrato, você elabora o contrato, envia o contrato para ela, não adiantou, tá? Não é essa a estratégia. Nesse meio tempo em que você está desenvolvendo, você conseguir fazer com que ela saia do nível de consciência mais baixo e vá para o nível de consciência mais alto, onde ela percebe a importância dessa adequação completa. Nossa, essa aula tá ficando grande, né? Mas são muitos assuntos que a gente pode tratar aqui e eu tô querendo ser o mais completa possível para vocês, mas já não vou me alongar muito mais. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou separar essa aula em 2, para não ficar muito longa, porque eu sei que vocês não gostam muito quando as aulas passam de meia hora. Lá dentro do LGPD e Saúde, eu não deixo as aulas passarem de meia hora. Então, para a gente fazer o outro lado, a gente vai fazer a aula 2, beleza? Então, quando você acabar aqui, não esquece de deixar para mim seu feedback, marcar ali as estrelinhas da aula, para eu saber se vocês estão gostando. Isso, para mim, é uma ótima forma de ver o que vocês estão achando do curso. E aí, na próxima aula, a gente termina.